Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes desta sexta-feira. No ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura sempre para a Prefeitura de Campo Bom. Meu lugar no mundo é aqui. A hora certa de Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. E também Shopping Total, que hoje apresentou a chegada do Papai Noel. Uma linda sexta-feira e trazendo esse momento tão bonito que é a chegada do Papai Noel lá na tradicional chaminé do Shopping Total. São 20 anos presente a todo momento e lembrando, hein? A cada R$300 em compras você concorre a um cupom. Esse cupom lhe dá o direito de concorrer a um prêmio de R$1.000 por dia no mês de novembro, R$1.000 por hora no mês de dezembro. No final da promoção tem uma mobilete e um carro 0 km. Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para Cremers e CDL Porto Alegre. No programa de hoje, eu recebo vereadores da nossa capital, meus amigos Tiago Albrecht e também o vereador, meu amigo Jonas Reis, aqui no nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Lembrando que você nos acompanha pelo FM 94,9, também através do nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Poa. Lá você tem a imagem estática dos nossos convidados comigo e o nosso programa. E também acompanha no Band RS a nossa programação da Band News, da Band TV, e lá tem a playlist do Band Entrevista. Amanhã pela manhã, 11 horas, eu recebo aqui na Band TV, ali na Band TV, aqui do lado, no caso, aqui é a Rádio Bandeirantes, ali na Band TV, meu amigo empresário Paulo Jeremia, presidente do grupo Di Paolo, no nosso Band Entrevista. Comigo também o presidente do LIDE no estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Sábado, 11 da manhã, na tela da Band TV tem Band Entrevista e lá tem a playlist para você acompanhar todos os programas. Também o Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa e @Fabiano Brasil Oficial, para quem quiser seguir o apresentador. A mesa de áudio é de Luciano Vargas, a central técnica tem ele, Edinho Leandro, que nesta sexta-feira, curiosamente, não veste o vermelho, mas veste o verde hoje. O verde da esperança. Grande Edinho Leandro na coordenação de central. A coordenação de Vicente Medeiros, na gerência de jornalismo Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, bem-vindos. Está no ar os 60 Minutos, aqui da Band, nesta sexta-feira. Você ouve na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos. Para transformar a educação, a Assembleia Legislativa formulou e agora está discutindo o Marco Legal da Educação Gaúcha. É um conjunto de leis e ações que vai impactar no futuro do Rio Grande. Assembleia Legislativa, Educação para o Desenvolvimento. Muito bem, daqui a pouco eu já trago também mais recados aqui da nossa Prefeitura de Campo Bom e também dos nossos demais parceiros. Ontem tivemos uma pauta muito importante aí falando sobre o Prêmio Boas Práticas da nossa FAMURS, que foi entregue lá em Nova Petrópolis. Aliás, toda a nossa solidariedade à nossa Serra Gaúcha, que tem sofrido muito aí com essas intempéries de chuvas, temporais, inclusive em Gramado, né, com deslocamento de terra, né, o que acabou complicando muito, houve desabamentos, há riscos ainda em algumas regiões lá de Gramado. Nossa solidariedade também aqui na região metropolitana, nas ilhas, em função de mais uma inundação do nosso Lago Guaíba. Mais uma vez nós tivemos aí, infelizmente, várias pessoas fora de casa, alguns ginásios prontos para receber aqueles que não conseguem voltar para casa. Enfim, é uma situação que 2 vezes no mesmo ano nós tivemos essas intempéries do tempo, climáticas, que atrapalharam bastante o nosso ano. E isso acabou marcando, inclusive, 2023. É um ano onde a natureza realmente mostrou toda a sua força para o lado negativo, né? Com várias inundações, os rios transbordando e causando vários problemas. Mas, enfim,
batendo a madeira para que isso não volte a acontecer. É importante que nós tenhamos a solidariedade sempre presente. Vereadores de Porto Alegre comigo aqui no nosso 60 Minutos. Muito obrigado pela presença. O vereador Jonas Reis já participou comigo aqui dos 60 Minutos, mas é a estreia do vereador Tiago Albrecht comigo aqui. Vereador, muito obrigado pela presença, boa noite, bem-vindo, uma honra recebê-lo no nosso 60 Minutos. O senhor que também é comunicador, é da Latinha, quer dizer, está extremamente à vontade nesse ambiente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Fabiano, boa noite, vereador Jonas, boa noite a todos os ouvintes desse canhonaço de audiência da Band de Porto Alegre. A gente está tendo uma overdose, né? Ontem ao meio-dia estive lá com você na outra programação, hoje à noite aqui contigo na Band. Estou à disposição do amigo, à disposição do vereador, à disposição dos ouvintes para falarmos e debatermos os assuntos da cidade de Porto Alegre, leal e valerosa cidade de Porto Alegre que, como você falou, né, enfrentou diversas enchentes. Agora, essa semana que hoje está quase que acabando, a semana útil, né, digamos assim, e a gente viu muita gente desamparada, muita gente desabrigada, e isso toca o nosso coração, especialmente a região das ilhas, né? Então, o meu carinho, em nome também do Partido Novo, a solidariedade a todas essas pessoas que foram afetadas pela cheia do Guaíba, que é a cheia do Jacuí, que é a cheia dos Sinos, enfim, do Taquari, que desemboca depois ali no delta do Jacuí também. Então, todo o estado, né? Todo o estado está debaixo d'água. Então, a gente precisa ajudar, precisa orar muito por essas pessoas e que Deus lhes dê conforto. Mas é um prazer estar estreando contigo aqui na Band. Mas eu até peço desculpas de só em novembro o senhor está estreando aqui comigo, poderia ter vindo antes, mas é a correria do dia a dia, de convidar um, convida outro, e quando vê, alguns não passaram. O senhor sabe que, inclusive no início do ano, o objetivo era trazer todos os 36 em 3 meses. Mas aí a agenda começou a complicar tanto de vocês quanto a nossa, porque aí tem muitos jogos durante a semana, a gente acaba tendo menos programas, e aí a gente tem que acabar ajustando. Mas que bom que deu. Bem-vindo. Toda vez que o Papai Noel estiver passando, eu venho, então. Uma vez por ano. Não, tem que vir mais vezes, tem que vir mais vezes. Pelo menos uma vez no trimestre tem que vir. O vereador Jonas Reis, eu não lembro se é a segunda ou a terceira vez que o vereador vem comigo aqui no nosso 60 Minutos. Bem-vindo, vereador. Uma honra sempre receber um amigo nos nossos espaços. Boa noite. Satisfação, Fabiano, por estar aqui novamente. Obrigado pelo convite para este debate aqui no 60 Minutos. Cumprimento o vereador Tiago e todos os ouvintes dessa importante emissora que a gente entende que presta um serviço à população, informando, trazendo dados sobre as problemáticas. E hoje, claro, estamos aqui à disposição dos amigos para construir um debate sobre a política pública, principalmente da capital, e já atendendo à tua provocação inicial sobre os prejuízos às pessoas, sobre essas intempéries bárbaras que temos sofrido. Isso também decorre de não ter respeito à Constituição. Muitos entes federados, muitos órgãos não zelam pela Constituição. A gente sabe que está lá na Constituição, artigo 2º, o uso correto da propriedade da terra, né, a função social, e hoje essas pessoas que moram nas zonas que são próximas do Guaíba, que podem alagar rapidamente, Sarandi e Santo Agostinho também estão alagados, Lami, o bairro Guarujá, estivemos ontem. Isso decorre de que a gente tem, sim, lugares para várias pessoas morarem na capital sem estarem à mercê do clima, dessa crise climática. Só que para isso tem que ter uma política correta de ocupação do solo. Nós não temos na capital essa vigilância. Nós temos mais de 70 mil pessoas morando precariamente e o governo atual não entregou uma moradia, uma habitação de interesse social. E aí o déficit só aumenta, um problema que fica para os próximos que virão. E o governo anterior também não fez nenhuma habitação de interesse social, fez 3 precárias. Isso é muito ruim, porque a gente precisa garantir o que está na Constituição. Eu acho que tem um grande erro aí da política. A política não respeita a legislação. E é por isso que a gente sofre cada vez mais.
Obrigado, vereador Jonas Reis. Ambos apresentados. Eu começo, vereadores, questionando aos dois um resumo de 2023. Eu acredito que talvez o grande fato de 2023 na Câmara foi a CPI da educação, aliás, as CPIs da educação. Nós tivemos uma colocada pelo vereador Idenir Sequim, pelo governo, e outra pela vereadora Mari Pimentel. Esse fato, para alguns, chegaram, puxa, mas que coisa, um mesmo assunto, duas CPIs que começaram bem divididas, depois elas acabaram caminhando juntas nas oitivas, e se tem a expectativa de que ainda agora em dezembro possa se concluir as duas situações. Como os vereadores viram esse marco, que para alguns não é positivo, de duas CPIs sobre o mesmo tema, e o que esperam, né, de conclusões dessa CPI, ano que vem, ano de eleições também, o que poderia complicar se isso passasse para janeiro, na questão principalmente de tempo, de qualquer que seja o vereador, o tempo vai ser um pouquinho menor em função de também ter eleições em 2024. Enfim, como os dois viram esse fato, as CPIs da educação em 2023 na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Começo com o vereador Thiago Albrecht. Olha, a CPI não deveria ter sido o principal assunto da Câmara, né? Eu assumi esse ano como suplente do hoje deputado Camozzato, portanto, desde 1º de fevereiro estou ali. A CPI não deveria ter sido o principal fato político, né? Deveria ter sido o plano diretor, por exemplo, né? Que é o plano pelo qual nós debatemos e pensamos a cidade de Porto Alegre que queremos para os próximos, 15, 20, 30 anos, né? Mas acabou que saltou aos olhos, né, a incompetência da prefeitura no que tange a essa logística, a esse material, né? A ponta do iceberg foi essa questão do mau acondicionamento de livros, fezes de animais estavam por sobre alguns materiais, né, que não chegaram na ponta. E depois, então, através da minha colega Mari Pimentel, que tem a educação como uma pauta de seu mandato, né, ela visitou mais de 100 escolas, conhece bastante da realidade. E aí, a partir disso, claro, a CPI, o nome é uma comissão parlamentar de inquérito, e tudo que envolve parlamentar é político, né? Então não tem como algum político dizer, não, eu vou ser apenas técnico, eu vou ser... Não, quer ser técnico, faz concurso para o TCE, né, Tribunal de Contas. Uma CPI, ela é política, claro que pode ser baseada em elementos técnicos, em notícias, em investigações. E assim foi, né? A CPI se encerrou com, para mim, algumas dúvidas a respeito de como foram indicadas as empresas para a compra sem licitação de muitos materiais. A compra sem licitação, ela não é contra a lei, né? Ela é permitida pela lei, mas, especialmente na reta final das oitivas, eu fiquei sem as respostas ou sem a convicção de que não houve um possível direcionamento de empresas, né? Agora também não acho que ficou absolutamente comprovado que houve corrupção. Sinceramente, eu não saí convencido de que o governo Mello praticou corrupção nesse caso. Me parece mais uma questão pontual de uma secretaria e que, repito, não sei se houve corrupção. Eu realmente queria ter respostas que talvez somente a polícia, o Ministério Público, que é quem de fato investiga sem tonalidade política, né? Nós parlamentares, a CPI, a frase você sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Então, repito, não deveria ter sido o fato político, preferia 1000 vezes que fosse o plano diretor, por exemplo. Houve outras coisas boas, né? A privatização da Carris, por exemplo, que é o que me ocorre agora. O DEMAI também, a privatização ou concessão deveria, já ter ocorrido.
Mas, enfim, acabou que a CPI, por serem duas, né, Fabiano, pela primeira vez sobre praticamente o mesmo tema, então isso acabou chamando a atenção das pessoas. Mas eu encerrei a minha participação na CPI sem ter a convicção de que houve corrupção, mas ter muitas dúvidas, porque não obtive as respostas a respeito de como se chegou nas empresas para a compra sem licitação. E que houve incompetência, bom, o fato de estarmos no terceiro secretário municipal de educação mostra que o governo Melo sim foi incompetente na gestão, especialmente logística da secretaria. Agora, incompetência necessariamente não é crime e você corrige nas urnas. Ano que vem nós temos votação, né, Fabiano? Vereador Tiago Albrecht. Vereador Jonas Reis, por favor. Então, Fabiano, o problema de Porto Alegre é um problema histórico de pessoas que não têm a intenção de servir a população, têm a intenção de servir aos seus interesses privados, da sua companheirada. Infelizmente, foi isso que a gente viu no governo Sebastião Melo. Por que uma cidade acaba tendo duas CPIs? Ninguém faz CPI porque não tem coisas erradas. Faz CPI porque o noticiário todo mostrou que tinha uma bagunça generalizada com dinheiro público. Mais de 120 milhões de reais que até agora não explicaram onde está esse dinheiro. Um monte de material foi comprado sem sequer consultarem as escolas. Sem sequer consultar as escolas, não conversaram se esses materiais seriam necessários, saíram comprando um monte de tecnologia para 70% das escolas que não tem uma rede elétrica funcionando a pleno. Não tem como usar. Não tem, tá tudo parado nos depósitos até hoje nas escolas, porque não tem rede elétrica que suporte. Aí eles gastaram por quê? Porque tinham dinheiro público e gastaram desvairadamente, um dos maiores absurdos que essa cidade já viu. Enquanto nós temos 29 mil crianças sem acesso à educação, só de 4 e 5 anos de idade são 7 mil crianças em demanda manifesta. Demanda manifesta é quando a família procura e o Estado não dá vaga. Então tem 7 mil pessoas esperando, ao invés deles abrirem novas escolas, fazerem novos prédios, eles resolveram pegar o dinheiro e comprar um monte de bugiganga. Teve uma senhora que foi depor na CPI, que ela trabalhava com outras coisas, não era com tecnologia. Aí ela não soube responder nada. Nós perguntávamos para ela, que curso é esse que a senhora vendeu? Que material é esse que a senhora vendeu? Daí ela dizia, não, eu só sou dona, são os técnicos que fazem. Aí fomos investigar, ela morava em Santa Catarina, a empresa tinha sede em Lajeado. Ninguém entendeu e ainda ela trabalhava com espiritualidade, trabalhava com outra área totalmente diferente da venda de tecnologia, o curso de aprender a usar materiais tecnológicos na educação. Mais de 2 milhões de reais só para essa empresa, sem contar livros mal escritos, com erros de português que foram para as escolas. A Clarice Linspector, que é uma escritora, no mesmo material que chegou nas escolas, ela tinha 2 datas de nascimento. Como é que tu ensina as crianças com material totalmente precário? Uma empresa de 5ª categoria, de fundo de quintal, foi contratada. Ninguém conhecia essa empresa. A gente tem que comprar material de empresa renomada, fazer licitação, deixar ampla concorrência. Não, eles pegavam por licitações de outros municípios. Gente, municípios lá do Nordeste, do Norte, de Minas Gerais. Como é que chega esse documento até a prefeitura? É isso que o Melo não explicou até agora. O Melo não foi para a CPI falar. O Ricardo Gomes não foi para a CPI falar que ele foi secretário da Educação por um tempo. O secretário atual da Educação não foi lá falar. Nós temos vários CCs que não foram falar. E o principal deles todos, o Xandão de Porto Alegre. O Xandão de Porto Alegre, presidente do MDB. Este não foi. Blindaram. Não foi. Esse cidadão que deveria lá falar. Porque várias pessoas falaram que ele sentava com muita gente no governo para conversar. E aí? O nome dele estava envolvido. E ele não foi lá, pelo menos, para dizer assim, não, gente, isso é um engano, é um mal entendido, eu não estou envolvido nisso. Mas ele não foi. Então, quando o presidente do partido, do prefeito, não vai até a CPI, aí tem problema. Problema grave. Que, na minha opinião, é descaso com a população. É achar que está acima de todos.
O governo tá achando que tá acima de todos, que eles estão bem na foto, que tá uma maravilha. Ontem assisti ele falando aí nas mídias, dizendo assim, não vai alagar o Praia de Belas, não vai alagar o 4º Distrito, não vai alagar o centro, de forma alguma, depois de tudo ter sido alagado. Por quê? Porque não teve planejamento. Sabe a comporta que estourou lá no 4º Distrito? Ela não tinha chegado a 4 metros a água. No Guaíba, aquela comporta foi feita para suportar mais de 5 metros de água, então ela estava estragada. Como é que um prefeito, sabendo que nós estamos vivendo em crise climática, não resolve os problemas anteriormente? De setembro para cá ele não fez nada. Ele deveria ter pagado R$3.000 por família atingida pela enchente de setembro. Até agora ele não pagou, já estamos na segunda enchente. Isso foi aprovado por nós todos na Câmara. Nós votamos e aprovamos. Ele não consegue entregar R$3.000 para as famílias. E aí na educação ele conseguiu entregar mais de 120 milhões de reais para compras sem justificativa. E tem mais, nós denunciamos os livros que chegaram para as escolas com erros de português, e aí eles recolheram, a empresa recolheu. E aí depois levou outro livro para as escolas, tinha erro também. Vocês acreditam nisso? É impossível de acreditar. Tinha erro na segunda leva de materiais que levaram para as escolas. Tem uma mesinha que eles compraram para a educação infantil, todos os pediatras dizem, menos tela de celular, menos tecnologia na infância. E aí foi lá o prefeito e comprou R$27.000 cada mesinha, 5 mesinhas para cada escola. Milhões de reais ele gastou. Sabe para que está servindo essas mesinhas? Para nada nas escolas, porque a educação infantil ela não defende esse uso de telas. Isso é nocivo ao desenvolvimento infantil. Não é o caminho. Tecnologia é importante na educação, mas cada momento é um tipo de uso. Eu sou professor, falo com propriedade, eu sou doutor em educação. A gente estuda educação, olha, há muito tempo. Eu, desde que entrei na escola, claro, como aluno, com 6 anos de idade, até agora permaneço estudando. Eu nunca vi falar que nós deveríamos comprar esse tipo de material. Compraram uma empresa de outro estado, material nada a ver, caça-níquel, R$27.000. Se tu dá R$27.000 vezes 5 para cada escola, elas fazem chover na autonomia financeira. Meu Deus, elas revolucionam uma escola, consertam quadra, compram materiais, podem pagar palestrantes para projetos. Eu fico indignado porque o dinheiro público ele tem que ser conversado com as pessoas que desenvolvem lá na ponta política pública. No caso da educação, principalmente os professores. Compraram livros sem consultar os professores, sem consultar o Conselho Municipal de Educação, sem consultar as direções. E hoje, sabe o que as direções nos procuram, Fabiano? Para pedir emenda, para consertar portão, para botar todo na entrada, para os pais não ficar no sol, na chuva, esperando os filhos na hora da entrada e saída do... Isso que é o básico não tem nas escolas, mas daí encheu de bugiganga, de uma quantidade absurda de materiais, porque tinha o dinheiro do Fundeb. Daí eles acharam que tinha que gastar como queriam. Eu, sinceramente, tenho questionamentos, inclusive já no Ministério Público de Contas, que o prefeito vai ser autuado. Se ele não for autuado agora, vai ser autuado no futuro. Essa treta é muito grande, já está no Tribunal de Contas. Então, nós podemos até na Câmara, porque o governo tem maioria de vereadores. Ele tem maioria. Ele distribuiu para os partidos espaços no governo. Todos os partidos têm espaço. Tem CC aqui, CC lá, CC lá. É só tu pegar o nome dos CCs e tu ver a filiação. Aí tu vai me dizer que não foi os partidos que indicaram, que eles chegaram lá por mérito. Que mérito? Isso é normal, estão lá. Mas a gente sabe por que os vereadores votam com o governo e por que na CPI eles não querem chamar certas pessoas para depor. Eles sabem que é uma encrenca. Ou tu acha que um prefeito que é denunciado nos jornais, ele vai querer que todo mundo vá depor na CPI? É óbvio que ele vai querer abafar a CPI. É natural isso, porque ele tá tendo a imagem dele pública arranhada, ele está sendo atacado, ele é perguntado e não responde. A secretária Sônia, que trabalhou um tempo na secretaria, acho que deu 1 ano, ela vem de Canoas, várias empresas que ela comprou de Canoas, ela trouxe para Porto Alegre para comprar de Porto Alegre. Ai, não eram empresas maravilhosas. Era bugigangas. E aí tu pensa, essa senhora, o advogado que acompanha ela hoje, foi um advogado que ganhou quase 500 mil. Ganhou quase 500 mil reais da prefeitura de um contrato de inexigibilidade. Eu sou
Ela diria assim, não, esse advogado eu não vou pegar, porque vai ficar mal pro prefeito. Como o advogado é pago pela prefeitura e aí logo depois está trabalhando comigo e foi concomitante. Ele ainda tinha um contrato com a prefeitura, desses quase 500 mil reais, e ele foi com ela no Ministério Público fazer depoimentos. Isso é um absurdo, isso é uma excrescência. Então, não é, isso é indecente, as pessoas não têm decência. E a gente viu nos jornais também que o próprio prefeito, para tu ver que assim, ó, eles estão... Não tem vergonha mais, não tem vergonha. O prefeito gravou um vídeo nessa última enchente pedindo à população para fazer Pix e a conta que ele ofereceu era a conta de um assessor. Eu não acredito que um homem que foi vereador, foi vice-prefeito, foi deputado, agora é prefeito, não sabe que isso é uma vergonha? Pedir para fazer Pix para conta do assessor. Não tem um Pix da Defesa Civil, não tem o Pix da FASC, da Assistência Social, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Não tem como abrir uma conta imediatamente a Secretaria da Fazenda só para esse momento, para essa enchente, para essa data? Claro que tem. Então, é debochar da cara da população. Eles compraram tudo e eles ainda dizem por aí que o problema foi só que alguns pombos defecaram em cima dos depósitos, nos almoxarifados, nas coisas. Tinha coisa apodrecendo lá há mais de um ano, depositada, computadores que a gente sabe que a obsolescência programada, ela tá aí. O que é isso? Tu compra uma tecnologia, ela vai durar 2, 3 anos, depois você vai ter que trocar, porque ela vai atualizando, e aí tu deixa 1 ano o computador dentro de um depósito. Isso não é má gestão, isso é má fé. Obrigado, vereador Jonas Reis, vereador Tiago Albrecht, que estão conosco hoje aqui no nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes. Bom, seguindo o nosso bate-papo, a gente falou sobre essa questão da CPI Educação, e é claro que todos que sintam-se confortáveis para entrar no ar e falar algo sobre, estaremos aguardando também aqui no nosso 60 Minutos, caso tenha discordado de algo que foi dito pelo vereador Tiago Albrecht ou ainda pelo vereador Jonas Reis, sempre um espaço democrático aqui na Rádio Bandeirantes. Importante a gente trazer também aqui, só sobre o que o vereador dizia em relação às casas. A prefeitura anunciou ontem um assentamento de famílias na Avenida Tronco que vai ter 1.212 novas unidades habitacionais. E a ideia é justamente retirar as pessoas que estão em áreas de risco para esta área mais tranquila, segundo o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado. Isso foi publicado no Diário Oficial da última quarta-feira e ontem acabou sendo divulgado e trazido para o grande público, só trazendo também que há um tempo não se tinha novas unidades habitacionais, agora chegaram estas aí que serão construídas aqui em Porto Alegre, num investimento que será realizado pelo governo federal em parceria aí com o governo do estado e pela prefeitura de Porto Alegre. Senhores, o plano diretor era outra urgência. Me lembro que no início do ano nós conversamos com o vereador Jonas Reis, e conversamos com o vereador Tiago Albrecht e também com os demais vereadores, e havia uma expectativa muito grande justamente para falar sobre o plano diretor, que já está com o debate defasado. Como os senhores enxergam essa possibilidade de ter que se discutir um plano diretor em 2024, ano de eleições? Vai dar tempo ou isso vai ficar para 2025? Lembrando só também que o relator das duas CPIs, das CPIs da Educação, é o vereador Mauro Pinheiro, que também será provavelmente o presidente da Câmara no ano de 2024. Vereador Jonas Reis, por favor. O plano diretor está atrasado há muito tempo e isso é um absurdo, porque nós precisamos debater que cidade nós queremos para o futuro. Qual é a projeção da cidade que nós queremos? Nós temos que trazer a população para mostrar suas intenções, suas preocupações. Eu diria que Porto Alegre tem tido um adensamento em algumas regiões que não tem sido acompanhado de serviços públicos condizentes. Uma delas é a Zona Central. Foi aprovado um micro plano diretor só para a zona do centro histórico, mas até agora o prefeito não anunciou nenhuma unidade de saúde nova, não anunciou nenhuma escola nova, pelo contrário, nós tivemos o fechamento de uma escola naquela região. Educação infantil ali há um déficit bem grande e nós não temos o que deveria ser uma coisa há muito tempo presente no centro histórico, é a separação do lixo. O prefeito Melo, quando assumiu, ele tirou o container de lixo seco. Então, o centro histórico só recebeu, na verdade, foi uma liberação para fazer empreendimentos mais altos.
tranquilo. Mas os serviços públicos que deveriam acompanhar esse debate não vieram. Então eu acho que, como nós estamos fazendo, estamos sendo pressionados pelo governo a discutir fatiadamente, e isso prejudica outros bairros. Prejudica, porque hoje, digamos que um sujeito resolve fazer um empreendimento no centro histórico. Ali foi feito um micro plano diretor. E aí, como é que ficam as outras zonas? Por exemplo, Partenon, Restinga, que não teve esse incentivo. O prefeito, na verdade, ele virou as costas. Ele olhou do ponto de vista de plano diretor só do centro histórico e 4º distrito e virou as costas para toda a outra cidade. Esqueceu todo mundo. E esse tipo de coisa não se faz. Isso é um desrespeito. Porque ao mesmo tempo que ele mandou esse plano diretor, ele poderia ter mandado de toda a cidade. Porque tu não pode ter 2, 3 conceitos diferentes de cidade. É um conceito só. Isso desvaloriza imóveis. Aonde que vai valorizar imóveis? Onde que vai valorizar? Essa é a pergunta ao Sebastião Melo. Com certeza não é nas regiões que tem um plano diretor antigo. Nós precisamos ter um plano diretor novo, condizente com o nosso tempo, condizente com os debates que as pessoas fazem, mas o prefeito ele não tem essa sensibilidade. Parece que o prefeito ele só ouve meia dúzia de pessoas, e isso é um equívoco. Eu acho que as pessoas do Lami, da Ponta Grossa, do Sarandi, Ituçabará, Vila Ipiranga, agronomia, todo mundo, muita gente votou nele. Não é possível que só em 2 regiões, e aí ele fica protelando, inventando. Nós na Câmara estamos com as mãos amarradas, isso é um desrespeito com a Câmara. Os vereadores querem trabalhar, eles querem discutir o plano diretor, mas quem não quer é a Prefeitura, é o governo Melo que não quer. E isso é um equívoco porque a gente está desrespeitando a legislação que de 20 em 20 anos tem que atualizar o plano diretor. Nós estamos dispostos a fazer isso, agora estamos sendo empurrados para um ano eleitoral a gente fazer isso. E ano eleitoral é um ano que é frágil, porque há muitos interesses envolvidos. Interesses partidários, interesses políticos que não deveria ser. Tanto é que a discussão da lei do plano diretor, quando foi estabelecida, era para não ser em ano eleitoral. Então acho gravíssimo isso que se fez aqui nessa cidade. É irresponsável a postura do prefeito de achar que ele não manda na Câmara. Eu digo aqui, digo na cara dele, na Câmara ele não manda. A Câmara quem manda é o povo, representado por 36 vereadores. A Câmara não tem mandatos de aluguel, ele tem que começar a respeitar. Esse plano diretor, ele deveria mandar logo, porque já está muito atrasado, mas não mandou, né? Infelizmente nós estamos reféns. Vereador Thiago Albrecht. O prefeito deveria ter abordado esse... O prefeito que eu digo é o executivo, né? Deveria ter abordado esse assunto em ano ímpar, porque a gente sabe que no Brasil, em ano par, geralmente não se votam muitos projetos, especialmente os polêmicos, porque todo mundo vai concorrer a alguma coisa. Então, apesar de que houve aí diversos encontros nas regionais, houve aqueles 1 ou 2 fóruns na PUC. Então, nesse ponto de vista, andou o processo, mas quem efetivamente vota são os vereadores eleitos pelo povo, né? E Porto Alegre padece de um passivo muito sombrio de diversos anos da esquerda e da centro-esquerda no poder, e que nos legaram uma cidade atrasada, uma cidade inimiga do desenvolvimento, uma cidade inimiga dos grandes empreendimentos, né? Nós temos, por exemplo, a Orla, né, que desde os final dos anos 80 a esquerda foi lá abraçar, e hoje são os que mais frequentam e se refestelam, e tá certo, pagam impostos também. Mas isso para mostrar que a gente não pode se importar muito com os caranguejos que só querem espalhar e não ajuntar. Então a cidade de Porto Alegre precisa voltar a crescer para cima, as pessoas precisam estar perto do equipamento público, as pessoas precisam estar a uma distância que se possa caminhar do trabalho, do médico, do supermercado, porque mais pessoas caminhando nas ruas, inclusive a sensação de segurança é melhor, né? Repito, com esse passivo que temos em Porto Alegre, as pessoas foram praticamente expulsas de morar no centro. O centro ficou arcaico, abandonado, agora estão sendo feitas obras, que aliás não parece ter fim, né? Mas estão sendo feitas obras pelo governo Melo aí de requalificação, de melhorias, para tentar trazer de novo o porto-alegrense a morar no centro, a morar ali perto da onde as coisas acontecem. Então,
Eu sou a favor de um plano diretor com maior adensamento, com prédios mais altos, talvez a questão do bolo de noiva, né? Aqueles prédios mais altos próximo das vias arteriais e vai descendo para dentro do bloco, para dentro do bairro, para dentro da quadra. E já deveríamos ter votado, né? Uma cidade amiga do empreendedorismo, amiga dos prédios mais altos, uma cidade plural, como é Porto Alegre, né? Nós não podemos achar agora que tem que virar ou só Balneário Camboriú ou então só La Havana de Cuba, né? Vamos dizer assim, com organizações horizontais, com prédios horizontais, com pouca densidade, porque senão acontece o que tem em Porto Alegre, né? O pessoal lá da zona rural, o pessoal da Restinga diz, eu vou a Porto Alegre resolver um assunto e volto. Então, dentro dessa pluralidade, os 36 vereadores conseguem entregar esse input da população, né? Nós temos, se não me engano, o Jonas quiser me ajudar, acho que são 13 ou 14 partidos representados lá dentro. Então, nós realmente temos uma pluralidade de ideias representadas e precisa ser votado, né? Mas não vai acontecer esse ano, provavelmente. Ano que vem menos ainda, né? Porque a prioridade de quase todo mundo vai ser se reeleger ou se eleger, enfim. Então, acredito que, e infelizmente, vai acabar algo que devia ser de 10 em 10 anos, que é a atualização do plano diretor, vai acabar ficando só para 15 anos após a última visita que os vereadores em 2010 fizeram. Mas repito que Porto Alegre precisa ser requalificada para estar perto das grandes metrópoles, com maior adensamento, as pessoas mais próximas do equipamento público, aquelas que precisam do equipamento público, mas acima de tudo as pessoas mais próximas do super, do trabalho, da pracinha, do parque para levar as crianças. Aí você consegue começar a falar de usar menos o carro, né? E pensar até em modais diferentes, né? O plano diretor ele define também o tipo de modal que queremos. Então, esse é o meu posicionamento sobre o plano diretor, mas acho, e infelizmente, porque dentro das minhas propostas na campanha de 2020, algumas delas conversam com a necessidade de revisitar o plano diretor. Mas acho que vai ficar para os próximos vereadores a partir de 2025. Agora, fato, né, senhores, é que Porto Alegre evoluiu muito, principalmente na questão de infraestrutura da orla. Ali a gente pôde ver um progresso muito grande com as próprias quadras. Agora já, né, me fugiu o termo em relação ao trecho 2, a licitação no trecho 2. Então, quer dizer, é inegável que houve evoluções importantes. E até sobre a questão da inundação, minha opinião, senhores, obviamente que nós tivemos vários pontos ali no 4º Distrito, por exemplo, o vereador Jonas Reis apontou, onde nós tivemos as comportas não funcionando. Agora, fato é que nunca haviam sido testadas com tanta força, né? E obviamente que todo sistema ele pode ser falho. E também não estou aqui para defender ninguém, não tenho essa procuração para defender ninguém. Agora, eu observando como morador de Porto Alegre, óbvio que eu falo com a tranquilidade de quem mora longe dessas zonas das quais foram atingidas. Agora, fato é que para um evento extraordinário, dos males o pior. Eu acredito que poderia ter sido muito pior, principalmente aqui no Cais Mauá, onde houve também um escoamento de alguma quantidade de água. Agora, a principal questão que até inclusive era um debate que nós tínhamos antes, que era derruba ou não derruba o Muro da Mauá? Não derruba. A gente sabe que isso pode vir a acontecer como aconteceu, né, essa inundação do Guaíba subindo a quase 4 metros. E em 1941 foi a 4,17 metros, se não estou equivocado. Não, acho 4,65. 4,65, quase 5 metros. 4,17? 4,17? Então, quer dizer, pelo menos até 5 metros não vamos brincar com essa situação, porque realmente houve a necessidade do Muro da Mauá segurar ali o ímpeto das águas. Eu vou dar os meus 20 centavos nesse debate. Eu sei que já é um debate que está um pouco atrasado, mas enfim, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar. Eu acho que a questão da defesa da cidade em relação às cheias, isso é ponto pacífico.
todos nós achamos que tem que haver uma defesa, mas me parece que o muro é mais ou menos com aquela imagem do cavalo que vive sempre amarrado a um tronco quando você amarra ele na perna de uma cadeira de plástico. É uma amarra emocional do cavalo, que está acostumado com aquilo. O muro me parece muito mais uma segurança emocional para a cidade do que efetivamente algo que componha. Porque você conversa com arquitetos e urbanistas, eu cito aqui um deles, o Anthony Ling, por exemplo, eles vão dizer que o que está previsto para a revitalização do Cais do Porto, quando finalmente pudermos destravar esse processo ali da concessão, da privatização de espaço, você tem arquibancadas e barreiras mais efetivas até mesmo do que o próprio muro. Porque as comportas, basta ver mesmo com aqueles negócios de areia lá, ali no Cais do Mauá, a água vaza, a água vai passar. Então o muro em si, na minha opinião, baseado em especialistas de arquitetura e urbanismo, até de engenharia, o muro, o trade-off dele é muito ruim, porque ele tapa uma belíssima parte da cidade de Porto Alegre e não entrega o que outras formas de segurança, que está inclusive projetado, repito, para a revitalização do cais, iriam nos proteger. Então, não é que caras como eu que querem derrubar esse muro de uma vez por todas não querem proteger a cidade. Isso é fake news. Há outras formas, urbanisticamente, do ponto de vista da engenharia, que protegem melhor a cidade, protegem melhor o centro histórico da cidade, e ainda sem aquele muro, a cidade ela interage com o cais, com toda a revitalização. Nós temos que... Desculpa, eu era 100% a favor da retirada do muro. 100%. Só me preocupa agora se tivermos uma forma alternativa. Não, ninguém vai tirar o muro e não botar nada. Isso é fake news. Desculpa interromper o vereador. É bobagem tirar o muro, não vai mudar nada. É só gasto de estrutura, gasto de dinheiro, não vai mudar nada. Quer fazer empreendimento ali? Vamos discutir. Pode fazer, mas não precisa tirar o muro. O muro serve, é um negócio... Por que eu vou desmontar uma coisa que está funcionando? Não tem sentido nenhum. Então, é gente que quer gastar dinheiro com coisas que não são prioridade. Prioridade, para mim, eu gosto da orla. É legal. Mas é inviável uma pessoa sair da Lomba do Pinheiro para vir para a orla. 1 hora e pouco de ônibus. 1 hora e pouco para voltar. Vai perder 3 horas. Tu acha que o cidadão que mora na Lomba do Pinheiro, chega 18, 19 horas em casa, ele vai pegar um ônibus, vai vir pra orla para fazer esporte? Não, ele tem que ter na Lomba. A mesma coisa na Restinga, no Lami, Ponta Grossa, que não tem grandes equipamentos, não tem parques. Não tem parque público na Lomba, próximo das pessoas. Não tem praças. As zonas afastadas não tem. Então não tem planejamento, essa cidade precisa ter planejamento. Não pode a gente pegar e gastar milhões e milhões como fez na orla. Deveria ter feito só um dos trechos da orla e feito daí grandes equipamentos nos bairros populares, bairros pobres. Na Cruzeiro não tem um grande parque. Deveriam ter pensado bem nisso, praças para as pessoas. Tu acha que o pessoal vai sair da Cruzeiro para ir na orla? As pessoas não têm dinheiro, a passagem é R$ 4,80, todo mundo acha que é barato. Isso é caro no orçamento popular de quem ganha um salário mínimo. De quem até ganha 2, não tem esse luxo de todo dia sair do seu bairro. Os bairros têm que ter aparelhos de esporte, recreação e lazer para as crianças. Eu falo, lá no Urubatã, que é onde eu moro, tem a Praça União, está totalmente abandonada, nem a grama eles cortam. Joguei as goleiras caiu tudo. Olha aí, Joguei então. Lá no Urubatã. Aquela praça ela foi inaugurada pelo Colares na década de 80. Então, se lá que é um bairro que não é extremamente popular, a praça não está cuidada, a gente não chega com equipamentos em outros bairros. Isso está errado. Então, a questão da orla, não podemos ficar só falando na orla, nós vamos ficar na orla 20 anos o Melo falando que a orla é legal. Ele era vice, não conseguiu terminar a orla a tempo. Então, eu acho que isso não funciona bem para a cidade. Nós temos que ver os gargalos da cidade. Antes de botar mais dinheiro em mais um trecho da orla, eu quero que encerre a fila do SUS, que nessa cidade é 2 anos que as pessoas esperam para consultar com um especialista. Cardiologista, ortopedista, psicólogo, psiquiatra. É 2 anos de espera. Eu quero dinheiro na saúde. Eu não quero mais trecho de orla. Chega, já tá grande, tá bacana, tá bonito, tem os parques, tá legal. Obrigado, vereador Jonas Reis. Obrigado, vereador Thiago Albrecht. Bom,
como o debate é bom com 2 grandes vereadores, eu deixei o programa a seguir com um bloco inicial maior. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta para fechar um programa. Lembrando apenas que falta apenas uma semana para o início do Natal Integração 2023 de Campo Bom. Entre 1º e 24 de dezembro, dezenas de atrações vão te esperar no Largo Irmãos Vetter. A programação conta com a tradicional chegada do Papai Noel, que será nos dias 2 e shows de César Menotti e Fabiano no dia 17 e o cantor gospel Fernandinho no dia 20 de dezembro. A programação é totalmente gratuita e aberta para todos os públicos. Prefeitura de Campo Bom é o lugar no mundo, é aqui. Intervalo para a FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo, é aqui. É a hora certa de Kia, Sun Motors e Shopping Total. Intervalo, já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Voltamos com 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes, um bloco bem menor do que o primeiro, já que o nosso programa rendeu bastante no primeiro bloco com alguns assuntos, 3, 4 assuntos, porque os 2 vereadores, é claro, argumentaram bastante. É importante esse tipo de situação para que você que está nos acompanhando no carro, em casa, onde estiver, tenha aí as 2 ideias, os 2 pensamentos do vereador Tiago Albrecht e do vereador Jonas Reis. Lembrando que estamos no ar para a FAMURS, é no município que tudo acontece, e Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Aliás, defender os médicos é defender a saúde. Você sabe por quê? Os médicos são vulneráveis como qualquer um. O Simers protege, acolhe e valoriza, acima de tudo, essa categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico. Lembrando que a FAMURS é a Casa dos Municípios, composta por 28 associações regionais. A entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do meu amigo presidente Luciano Orsi. Para transformar a educação, a Assembleia Legislativa formulou e agora está discutindo o Marco Legal da Educação Gaúcha. É um conjunto de leis e ações que vai impactar no futuro do Rio Grande. Assembleia Legislativa, Educação para o Desenvolvimento. Lembrando para você que o Shopping Total hoje já fez a chegada do Papai Noel e já está com a sua campanha de Natal. Você também pode curtir o Natal do nosso Shopping Total da seguinte forma: a cada R$300 em compras, e você pode ir acumulando de diversos estabelecimentos, você concorre a um cupom. Com este cupom, você concorre a prêmios mensais de R$1.000, R$1.000 por dia no mês de novembro, R$1.000 por dia no mês de novembro e R$1.000 por hora no mês de dezembro. Esses cupons você concorre, além desses prêmios, a uma mobilete e a um carro zero no final da promoção. Shopping Total, são 20 anos presente a todo momento. Mobilete, tá aí uma coisa que faz tempo que eu não vejo e voltou com tudo agora. Né? Voltou com tudo. Voltou com tudo. E pega muito o vereador Tiago Albrecht. Essa coisa da nostalgia, né? Porque isso me lembra minha adolescência, que tinha as mobiletes. E agora elas não são tão barulhentas como eram antes. Lembra da Vespa também? Tinha Vespa. Tinha Vespa. As mobiletes motonetas barulhentas eram um negócio de louco. Bom, já vai chamar os 60 minutos em 60 segundos. Teremos 1 minuto, 1 minuto e meio para cada convidado fazer a sua consideração final. Vamos com os 60 minutos em 60 segundos. 60 minutos em 60 segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre um movimento para qualificar o varejo, e Cremers. Abrir mais faculdades de medicina não é a solução. Cremers, 70 anos em defesa de uma formação médica de qualidade. 1 minuto e meio. Considerações finais do vereador Tiago Albrecht. E deixa o livro, se você quiser contribuir conosco nesses minutos finais, já agradecendo pela presença no programa de hoje, vereador. Fabiano, muito obrigado pelo convite de estar aqui no teu programa, e essa noite foi muito importante para o teu ouvinte, porque pôde ver que a visão do PT é absolutamente antagônica à visão de nós do Partido Novo, que somos liberais e temos uma visão liberal, empreendedora,
para Porto Alegre, seja na fiscalização, falamos da CPI, seja do ponto de vista do desenvolvimento, falamos de um plano diretor com mais adensamento, porém com, claro, fachadas vivas e ativas, com as pessoas mais próximas do trabalho, do médico, da pracinha para levar as crianças, né? E, acima de tudo, um partido que fiscaliza, que combate a corrupção. Então, quero convidar, inclusive, Fabiano, se me permite, estamos com processos seletivos abertos para a nossa jornada, para quem quiser concorrer, não só em Porto Alegre, mas em diversas, a gente sabe que a Band é um canhão, né? Diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul estão aceitando pessoas que são de direita, liberal, conservadora, a concorrer pelo Partido Novo, seja para vereador, seja para prefeito. Somos o único partido que efetivamente é oposição ao desgoverno de Luiz Inácio Lula da Silva e queremos contar com cada vez mais pessoas de bem que querem um Brasil mais livre, mais próspero e mais empreendedor. Então, o Partido Novo, repito, essa noite ficou muito claro que o Partido Novo é o único partido que realmente faz oposição à esquerda nesse país. Obrigado, Fabiano. Até a próxima. Obrigado, vereador. Até a próxima, vereador Tiago Albrecht. 1 minuto e meio, vereador Jonas Reis. Muito obrigado pela presença. Volte sempre. Obrigado, Fabiano. Muita satisfação em ter estado aqui debatendo Porto Alegre. Mas eu não posso deixar passar batido essa saudação do Tiago, dizendo que são oposição ao Lula. O Lula está liderando um processo de reconstrução do Brasil. Nós queremos que você não seja oposição, que vocês ajudem a construir mais habitações no Minha Casa Minha Vida, mais escolas, mais educação integral, mais universidades, mais direito à educação, saúde, fortalecimento do SUS, o mais médicos, luz para todos. Enfim, há uma série de programas que têm voltado e a gente precisa disso para desenvolver o país. Inclusive, o vice-presidente Alckmin tem liderado um processo de reindustrialização do nosso país, com tecnologia, agregando valor às produções de mercadorias nesse nosso país, que sofreu muito. É um país que não consegue liderar na disputa com outros porque desindustrializa. Aí eles fazem muito discurso assim, porque o Brasil vai virar um comunismo quando Lula ganhar, vai virar comunismo. Aí a gente olha para quem que eles vendem as estatais, para a China comunista. A China comunista que compra as estatais que eles dizem que vão vender, que são neoliberais, que vendem para ficar no privado, não fica no privado, fica na fortaleza no Estado. E por último dizer que Porto Alegre, infelizmente, está refém de Sebastião Melo. Um prefeito inepto, incapaz, com uma equipe que ele juntou. Eu nunca vi juntar tanta gente incompetente, sem qualidade. No último final de semana ele sabia 3 dias antes que teria a chuvarada e nenhum secretário, mais de 20 e poucos adjuntos, mais de 1.000 CCs não disseram para ele que ia vir o alagamento. Fechou as comportas de forma atrasada e não fez de setembro para cá o conserto da comporta lá da casa de bomba número 4 e um motor da casa de bomba do DEP está estragado, por isso que alagou o 4º distrito. Então é triste isso, Fabiano, eu fico muito triste, mas agradeço. Um grande abraço. Obrigado, vereador. Volte sempre. Muito obrigado, vereador Jonas Reis, vereador Tiago Albrecht. Nós voltamos na segunda-feira com mais 60 minutos aqui na Rádio Bandeirantes falando sobre emprego temporário. Vale a pena acompanhar. Vai ser um programa cheio de alternativas para você que quer trabalhar neste verão. Muito obrigado a todos pela audiência. Muito obrigado, Famurs e Simers, Shopping Total e Kia Sam Motors, Prefeitura de Campo Bom e Assembleia Legislativa. Nós voltamos na segunda e amanhã, 11 da manhã, na tela da Band TV, tem Band Entrevista. Estarei recebendo o empresário, presidente do Grupo de Paulo Jeremia, comigo o presidente do LIDE aqui no Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Fiquem com Deus, cuidem-se, tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.